Então, boa tarde a todos e todas, né? Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso consórcio mestral, doutoral, do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, PPGGI da UFPR. Como organizador está o professor Edson aqui presente, professor Ronan, tem o professor Ricardo também Mendes, doutoranda estou eu presente, tem o Elton e mais ainda o mestrando, o Loy, que faz parte da organização. Então, nós somos muito felizes por estar aqui com vocês, nosso segundo dia. Como de costume, nós sempre começamos com uma palestra, a participação de alguém de fora, um convidado. Então, hoje nós temos aqui a convidada Priscila Sena para falar, e depois nós temos a egressa, Regiane também, que ela entra daqui a pouco. E, na sequência, né, às 15h30, nós temos a apresentação dos trabalhos, que vocês já sabem como ocorreu ontem, 2 salas simultaneamente, então todos participarão na sua apresentação e também de uma banca de um colega. Queria apresentar falar um pouquinho da Priscila, né? Então, ela é doutora e mestra em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem a graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ela é pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, IBICT, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade do Estado de Santa Catarina, diretora da Formação Política e Profissional da Federação Brasileira de Associação de Bibliotecários e cientista de formação em instituições da FEBAB e também integrante do ECODICE, um repositório de eventos online. Então, ela tem experiência na área de ciência da informação e com interesse voltado às áreas de fontes de informação, ecossistema de startups e inovação, empreendedorismo, tecnologia e inovação, inovação em bibliotecas, inovação aberta, ciência aberta. E está como vice-líder também no grupo de pesquisa em gestão de sustentabilidade no Observatório do Mercado de Trabalho Profissional da Informação da Era Digital da USP. Então, com vocês, né, a Priscila Sena está aqui para falar um pouquinho da experiência dela. E está com você, espero que você se sinta à vontade aqui conosco. Fica com você. Muito Ótimo. obrigada. Nossa, que super apresentação, hein, Vilma? Meu Deus, espero que a galera não tenha dormido. Ai, gente, coisa boa. Eu quero iniciar já essa conversa com vocês, porque para mim é uma conversa, um consórcio é uma oportunidade de uma conversa, né? De um diálogo mais descontraído, para a gente compreender que a pesquisa não é um tabu, né? E então eu já vou falar para vocês que se por acaso der alguma falha de áudio e tudo mais, Vilma, me avise, tá? Pelo WhatsApp, que eu vou deixar o celular próximo, porque pode acontecer, né? Eu ficar falando aqui ao Léo. Então, me avisem. E eu participei de um consórcio doutoral quando eu estava cursando doutorado, e para mim foi muito essencial. Quero tocar um pouquinho nessa experiência, né? Também com vocês. Então, é um diálogo, vocês podem ir comentando no chat. Às vezes eu vou lançar algumas. Ah, tá. Eu acho que tá disponível só para os membros da equipe, né? O chat, né? Ok. Qualquer coisa, você me passe no WhatsApp, eu escrevo aqui para você, se precisar de alguma coisa. Não, eu falo para o pessoal perguntar. Então, vocês abram o microfone, falem comigo. Fiquem à vontade, porque é para a gente ter um papo descontraído sobre pesquisa, né? E eu vou trazer a pesquisa da maneira que na minha visão, ela acontece, né? Então, tá o título de pesquisa científica, mas eu já vou projetar aqui para vocês. Vamos ver. Acho que agora já aparece para vocês, correto? Já está aparecendo? Só me confirme. Tá? Sim. Perfeito. Então, eu trouxe, conversando com a Vilma, quando ela me fez o convite, que eu fiquei muito feliz, né, pelo convite de estar participando com vocês no consórcio mestral doutoral, que é o terceiro, né? Fiquei feliz por ver essa comissão organizadora, que são de pessoas que eu já conheço, mesmo que não tendo um contato direto, mas conheço indiretamente, né? A Vilma, que eu tenho um contato mais direto, e foi pela revista ACB. E fiquei bem contente, né, quando ela me convidou. E aí ela falou assim, eu gostaria que você participasse. Eu falei, tá,
Aí eu peguei e apresentei para elas. Eu acho que talvez seria interessante, por se tratar de um consórcio, trazer a perspectiva da pesquisa científica. O que tu acha? E aí a Vilma falou bem assim, perfeito. Então eu falei, ótimo. Então por isso que eu digo para vocês que vai ser um diálogo. E aí eu trouxe na questão da pesquisa científica para dentro e fora das universidades, né? Porque muito embora a gente tenha mestrados e doutorado, mestrado profissional e toda essa perspectiva do que se pode fazer fora da universidade, acho que a gente fala pouco dentro da universidade o que se pode fazer fora. Então, as pessoas, quando cursam mestrado e doutorado, ficam muito naquela visão, né? Ah, você é docente, você pesquisador, e muitas vezes acaba limitando a visão. E e por que isso? Porque não é fácil desconstruir essa construção cultural, né? Até para nós docentes não é fácil, né? Porque a gente, desde que entende o que é mestrado e doutorado, o que se dizia, pelo menos na minha época de graduação, tá, gente? Eu já tenho um tempinho, há 13 anos precisamente, o que se ouvia? Que mestrado e doutorado era para quem queria carreira acadêmica. Se você não queria carreira acadêmica, você fazia uma especialização ou um MBA. E a gente ficou com isso, né? Então, mesmo a gente sabendo que isso já mudou, é difícil desconstruir na nossa consciência. E, lógico, eu acredito que muito dessa aceleração na desconstrução vem muito da tônica da ciência aberta, da ciência cidadã, né? No sentido das pessoas compreenderem mais como é que acontece essa transferência tecnológica, né? Então, como é que a ciência vai para a sociedade? Bom, dito isso, feita essa introdução, né? A Vilma já falou, né? Que eu sou Priscila Sena, né? Com doutorado em ciência da informação. Então, eu vou tocar em algumas questões da formação, da atuação, mas eu quero começar por uma questão para a gente poder interagir, mesmo que aqui só na cabeça, né? Como podemos compreender a pesquisa científica para dentro e fora das universidades? E por que eu trouxe essa pergunta para vocês? Porque a gente sabe que ela vai para fora das universidades. O detalhe é que quando é para falar sobre isso, né, acontece aquele tic-tac que ninguém consegue falar muito sobre isso. E você quer ver uma pergunta? Eu não sei se já aconteceu com os professores, né? Ou se a Vilma já escutou essa pergunta, de repente algum docente, alguma docente perguntar assim, tá, mas qual que é o impacto social da sua pesquisa? E aí dá aquele silêncio mortal, né? Porque quase ninguém consegue falar sobre o impacto social da pesquisa. E aí, eu vou dizer que para vocês, para mim, essa pergunta nunca foi tão desafiadora assim, mas tem um motivo, e esse motivo é no seguinte slide, fiquem com essa questão que a gente a gente vai recuperar ela depois, tá? Que eu sempre costumo dizer que é o meu lugar de fala, né? Eu estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu gosto sempre de falar de quem sou eu e esse lugar de onde a minha fala emerge, né? Gosto sempre de dizer que eu sou uma mulher na ciência e já por isso já é assim um grande desafio para quem é mulher sabe disso. Tem uma origem intercultural, né? Ou seja, pai negro, mãe branca. Tenho essa paixão por pessoas e tenho esse encantamento por instituições de informação, cultura, arte, memória e seus profissionais. E tenho esse mover, né, subsidiado pela educação, ciência, inovação e tecnologia. E por quê, gente? Eu sou de uma cidade chamada Rondonópolis, no Mato Grosso. Então, bem da central do nosso país. E eu me lembro, né, de uma origem mais humilde também. E eu sempre me encantei por essas instituições, porque lá na minha origem, essas instituições elas me proporcionavam, como é que eu posso dizer, o caminho para sonhar, né? Sonhar que eu podia chegar mais longe do que a minha cidade, mais longe do que o meu local, mais longe do que os meus pais puderam ir e mais longe do que as oportunidades que eles tiveram ao longo da vida, deram para eles, né? Então, isso me faz ter um olhar muito social para tudo que eu faço, porque sempre quando eu pesquiso, quando eu
falo, quando eu interajo com as pessoas, eu procuro buscar essa pessoa, que é dessa foto aí que vocês estão vendo, que é a pessoa que se encantou pela ciência antes mesmo de ter chegado na graduação, né? E eu sempre gosto de me lembrar que, assim como eu, existem outras tantas pessoas nesse Brasil afora, nesse mundo afora, e que a minha fala pode chegar até essa pessoa. Então, sempre quando eu penso na minha pesquisa, eu penso na pesquisa comunicada na academia e a pesquisa que vai chegar ao cidadão comum, né? Que vai chegar à casa desse cidadão, que esse cidadão possa entender. E aí, bem, dito isso, né, para vocês entenderem um pouco o que eu quero, vocês vão acompanhando a minha linha de raciocínio do que eu enxergo pesquisa para fora das universidades, né? Aí eu vim, fiz mestrado lá em 2012, né? Eu vivo aqui em Florianópolis há quase 10 anos, com um ano tendo feito doutorado em sanduíche. Antes de vir para cá, eu fiz uma especialização à distância em gestão do conhecimento, porque era a única forma que eu tinha de fazer uma especialização mais ou menos atrelada à área da biblioteconomia, que foi meu curso base, porque não tinha outra maneira na época, né? Que parece recente, mas não é. E aí, enfim, outras questões do currículo, vocês têm links para olhar. E hoje, né, conforme a Vilma falou, eu atuo no PPG Info, né, que é o mestrado profissional em gestão da informação da UDESC, e tenho essa atuação como pesquisadora no IBICT e também em um projeto que é da UFSC, de duas professoras da UFSC, que trabalha a questão da captura de valor e uso de Big Data por empresas catarinenses. E também no ECODES, e tem essa questão do movimento ativista. Então, aqui eu gosto de tocar. Bom, tendo contado de onde eu vi, eu gosto de linkar do porquê que, para mim, os movimentos ativistas são tão essenciais, né? Porque eles me conectam com a prática, me conectam com aqueles que estão na prática e querem também ter um horizonte de possibilidades para atuar. Ok, né? A Vilma vai controlando meu tempo, eu estou olhando no relógio, que eu não quero me passar, mas, enfim, pode acontecer, né? E antes de ir para a pesquisa, que é o mestrado e o doutorado, eu gosto de falar um pouquinho também da minha atuação antes disso, né? Durante, né, a minha graduação, eu atuava num hospital, né, que aí eu não coloquei experiência, atuava como assistente administrativo. Eu trabalhei 5 anos da minha vida nesse hospital. E aí está uma questão muito forte do meu trato humano com as pessoas, porque quando você lida com morte e vida, você passa a ter uma sensibilidade muito maior para entender as consequências de cada informação, de cada tratamento com as pessoas. Mas quando eu me formo, eu vou atuar, né, quando eu concluo a graduação, eu vou atuar numa distribuidora de medicamentos como bibliotecária e depois numa usina hidrelétrica. Então, já parte daí que você já vê que eu nunca atuei como profissional em biblioteca. Eu fiz estágio em biblioteca, mas nunca atuei em biblioteca. As minhas atuações sempre foram em, como é que se diz, de organizações diversas, né? Mas sempre atuando com informação, com análise de informação, organização da informação, muita pesquisa e, ao mesmo tempo, muita filtragem das informações para que sempre chegasse de maneira mais facilitada às pessoas que estavam nessas organizações. Então, atuei ali quando estava quando tinha concluído a graduação. E aí, eu venho para fazer o mestrado, né, em Santa Catarina, em 2012, e passo a ser orientada pela professora Magda Chagas, trabalhando com a temática, né, com a dissertação Situação das Bibliotecas Universitárias dos Polos de Educação à Distância da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí vamos entender esse fluxo, né? Durante essa atuação, eu não cursava só o mestrado, né? Eu sempre fui muito inquieta, então, nesse período foi quando eu entrei para a Associação de Bibliotecários,
Nesse período, eu também passei a atuar em núcleos de educação à distância na universidade, trabalhando com cursos à distância, mas que não eram cursos de graduação, eram cursos técnicos. Um exemplo para vocês, eu trabalhei em um curso da antiga secretaria chamada Senad. Meu Deus, agora eu não vou lembrar o significado da sigla, mas o curso era combate aos problemas causados pelo uso de drogas, né? Acho que era alguma coisa assim. E aí eu trabalhei com uma equipe que era diversa, plural, tanto em áreas quanto em pessoas. E isso foi que me levou, né? Mais à frente eu vou contar também sobre isso, que me levou a ter a interação com pessoas, né? Com colegas, que a gente resolveu ali criar uma startup, tá? Mas pausa aí nesse ponto, né? Porque já começa do mestrado o meu anseio e a minha anseio e angústia, né? De não ficar com uma pesquisa só para mim. Então, já no mestrado, eu passo a me interessar por oficinas, né? Lecionar oficinas, e tá levando o meu conhecimento para uma forma mais prática, né? E também aprender a falar sobre a minha pesquisa para pessoas que não eram da área, né? Então, eu trabalhava num núcleo, né? Era bolsista, num núcleo que tinha pessoas de diversas áreas, e uma das coisas que eu tinha que aprender a falar para minha pesquisa para quem não era da área. E aí, eu gosto de trazer que, paralelo a isso, né, teve aí a produção científica durante esse período, né, que vocês podem ver ali os trabalhos, né, tanto em evento quanto artigos científicos já no mestrado ali. E, como eu disse antes, essas experiências, elas foram concomitantes ao meu passo a passo nos movimentos, né, de classe, digamos assim. Porque eu entendo que, independente da área que vocês sejam como base, é importante estar em movimentos de classe. Mas eu não quero dizer que é só da biblioteconomia, só da gestão da informação, ou só da administração. Não. Eu quero dizer também, por exemplo, estarem mais próximo das associações, por exemplo, de empresas tecnológicas ou do comércio, porque se a gente quer uma pesquisa que vá para além dos muros da universidade, a gente precisa saber o que essas pessoas pensam, o que elas querem, os seus anseios. Para a gente saber sobre isso, não é somente um instrumento, ou seja, compartilhar um questionário que a gente vai conseguir ter essas percepções. Essas percepções a gente precisa também estar conectado com essas pessoas, ter uma vivência mais próxima. Senão a gente acaba tendo só respostas, que a gente trabalha com uma pesquisa ou outra, mas a gente perde essa conexão diária que faz com que o que a gente desenvolve em pesquisa continue pertinente na sociedade, né? Então, aqui eu listei, né, os movimentos que eu já fiz parte e faço. E aí, bom, depois que eu termino o mestrado, eu passo a ser professora substituta na UFSC. Concomitante a ser professora substituta na UFSC, dando aula nesses cursos que eu listei ali, que foi a Filologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Relações Internacionais e Secretariado, entre 2015 e 2016, eu também tive ali uma startup com três colegas, né, amigas, que duas eram da área de design e uma da educação. E a startup ela era voltada para a gestão de conteúdos em plataformas de educação à distância. Isso me levou, gente, a participar de uma infinidade de eventos de startups em Florianópolis. E aí também a visão crítica de pensar, nossa, como empresas que lidam com tanta informação, que dizem que uma das lacunas é o problema da comunicação, eu olho para esse público, às vezes de 100, de 400 pessoas, e não encontro ninguém da área de ciência da informação. Isso em 2015 e 2016. Hoje eu sei que tem muito mais gente, o pessoal está com suas startups, isso tem mudado muito. Mas naquela época, ó, você vê, olha o tempo, né? 2015, 7 anos, entre 6 e 7 anos, o quanto mudou. Principalmente com a aceleração que esse período pandêmico provocou, né? E aí eu
tenho a minha proposta de tese na época, a partir dessas duas vivências concomitantes ali, que era a docência e a participação na startup, e entro no programa de pós-graduação, sendo orientada pela professora Úrsula Blattmann, e trabalhando a temática de fontes de informação no ecossistema de startups. E, bom, vou destacar que durante esse momento, eu passo a ter aí mais ainda o anseio de levar o que eu estava pesquisando para a prática. Então, eu trabalhava por duas vertentes durante o doutorado todo, né? Uma, levar a área para o ecossistema de inovação e startups. E, em contrapartida, trazer esses ecossistemas de inovação e startups para a área. Então, foi aí que eu fui desenvolvendo muitas oficinas voltadas para profissionais da informação e também para unidades de informação, mas trabalhando conceitos que eram trabalhados nesses ecossistemas inovativos. Então, você já vê que já durante o percurso, esse exercício do dentro e fora da universidade, ele foi sendo feito o tempo todo. E aí, que eu destaco nesse período aí do doutorado, eu entrei em 2016 no doutorado, gente. Lógico, a startup acabou, cada uma de nós, não é que não deu certo, mas cada uma de nós que fazíamos parte, foi para um lado. Todas estão com caminhos brilhantes, as três, né, colegas, assim, brilhantes mesmo. E aí, nesse período, 2016, 2017, eu participo de um consórcio doutoral que foi dentro de um evento chamado CGI, que é o Congresso de Gestão Estratégica, que eu acredito que a UFPR faz parte da rede. Depois os professores podem comentar, mas, se não me engano, faz parte. Foi o primeiro CGI que eu participei. E foi muito importante. Por que foi muito importante? Eu não sei se alguém aqui passa por isso, mas se passar, com certeza não vai comentar, eu tenho certeza disso. Mas quando eu apresentei a minha proposta, óbvio, entrei no programa, mas depois que eu entrei, muita gente não, a minha orientadora e algumas pessoas me questionavam como é que eu ia desenvolver a minha tese, trabalhando em startups, porque era podia ser uma temática da moda, que eu poderia não obter respostas e tal, e foi, e eu fui pouco a pouco convencendo a minha orientadora e convencendo também os professores, né, do programa e fora do programa. E o consórcio foi muito importante porque quando ele aconteceu, um professor tinha relação com a temática, mas ele era de uma outra instituição, um NB, e uma outra professora, que era da instituição, ela não tinha relação direta com a temática. E aí eles avaliaram, né, a minha proposta. E foi muito legal na banca, porque eles trouxeram a visão de quem não estava diretamente envolvido e validaram a minha proposta e disseram que tinha um caminho aí muito frutífero para mim. E, gente, eu não sei vocês, mas para mim foi um alívio, porque depois disso, assim, a minha orientadora, assim, deu checkmate positivo para tudo que eu fazia em termos de pesquisa. Então, não sei se vocês viveram isso, eu tenho curiosidade para saber se alguém puder comentar, mas, enfim, se puder, né, gente? Eu acho que vocês ainda vão passar por banca. Enfim, e foi muito essencial, porque não só da validação dos professores e da confiança da minha orientadora e do programa, mas também eu confiar na minha proposta e ver que tinha um caminho frutífero. E é bem interessante isso, 2017, né? Tem 5 anos, precisamente. O quanto eles acertaram, porque muita coisa que eles falaram demorou a acontecer, mas não é que demorou, é que no meu fluxo ali, né, nesse mundo nosso, que tudo tem que ser para ontem, eu achei que demorou, mas eles estavam muito certos, né? A minha tese me traz, né, desde o momento que eu estava cursando e posterior à conclusão, muitos frutos e muitos caminhos, assim, possíveis de atuação. Bom, aí, em 2017, eu passei pelo consórcio, também qualifiquei a minha proposta e fui para a experiência do doutorado de sanduíche, que eu acho também que é muito válido trazer para vocês, porque essa experiência, né, me permitiu
participar dos eventos internacionais. Então, levar a minha proposta, a minha temática para os eventos internacionais, que era ali dentro da própria Espanha, né, que eu fiz na Carlos III de Madrid, orientada pelo professor José Antônio Moreiro Gonzalez, e também em eventos em outros países, né? Então, eu participei do encontro das escolas, né, de biblioteconomia e ciência da informação, ali do EDSIC, participei das escolas, não, eu participei do EDSIC, né, que é esse encontro que já tem uma longa trajetória, da ISCO, que é da Organização ali do Conhecimento, e também da IFA, que é o maior evento, né, o maior congresso da área de biblioteconomia. Além de visitar os arquivos, bibliotecas, museus, entre outras visitas que me ajudaram a pensar outras formações, né, para os colegas, enfim, e para além disso. Bom, concomitante a isso, acho que é muito válido falar para vocês também da experiência que eu fui acumulando em termos de grupo de pesquisa, né? Porque a participação nos grupos de pesquisa, para mim, nunca foi aleatória, mas nada na minha trajetória foi aleatório. Para quem às vezes estava de fora, eu falava, meu Deus, mas a Priscila está envolvida com coisas tão diferentes, mas para mim nunca foram diferentes, porque eu acredito que a inovação, e eu trabalho diretamente com inovação, ela não acontece da gente bebendo das mesmas fontes, né? Ela vai acontecer exatamente porque a gente bebe de fontes diferentes. Então, vocês que são um programa caracterizado como interdisciplinar sabem bem disso. Então, eu começo a participar do grupo de pesquisa lá em 2013, né, 2012, quando eu entro no mestrado, e depois eu vou buscando mais e mais outros grupos de pesquisa para atuar. Então, à medida que eu ia tendo uma necessidade de reforçar uma temática, eu ia entrando, pedindo para entrar no grupo de pesquisa, ou era convidada para participar. Então, nesse combo aqui de grupos de pesquisa, eu destaco o grupo de pesquisa que eu participei no programa de pós-graduação em gestão do conhecimento da UFSC, que foi esse grupo de pesquisa via Estação do Conhecimento. Não sei se vocês conhecem, mas super recomendo, eles têm um site. E é muito bacana o trabalho que eles fazem, porque eles fazem essa junção entre pesquisa e extensão muito natural, né? Com vários trabalhos e disciplinas e outras coisas mais. Então, depois eu fui entrando em outros grupos de pesquisa, né? A partir do que eu ia pesquisando, eu ia levando para a comunidade em termos de prática e pesquisa. E para hoje eu estar nesses, vamos dizer que 4 atuais, 5, né? Que é o do CRB, que é o Conselho Regional de Biblioteconomia, o do Observatório de Mercado de Trabalho, esse do Laboratório do Ecossistema de Pesquisa Científica Brasileira, o de Gestão e Sustentabilidade e o de Pesquisa e Informação. E essa atuação nos grupos de pesquisa também, elas me permitem uma conexão com a pesquisa e, ao mesmo tempo que eu estou conectada com a pesquisa, eu estou trazendo também as vivências práticas para dentro, né, desse convívio com outros colegas por meio da pesquisa ou por meio dos encontros mesmo. Tá. E aí, mostro para vocês um pouquinho da produção, né, que aconteceu, né, no mestrado era uma coisa ou outra que eu fiz, porque a gente no mestrado está aprendendo, se bem que, assim, eu tenho acompanhado colegas do mestrado e eu falo que, assim, hoje em dia o mestrado, a galera voa, né, eu acho que os professores sabem muito bem disso. Então, tem muito mais publicação do que eu tinha na época que eu cursei. Mas, enfim, no doutorado teve a quantidade aí de 8 artigos que foram durante o doutorado ou do doutorado, né? Teve algumas que não eram diretamente relacionadas à tese, mas foi durante o doutorado. Então, elas estão aí. Aí, a participação em eventos internacionais, os trabalhos que eu falei para vocês, que a questão de estar no doutorado de sanduíche me propiciou isso, conhecer colegas, e foi bem interessante, né? Que algumas relações começaram no doutorado de sanduíche e persistem até hoje, né? Muitas das minhas relações. A participação em eventos nacionais, sempre se vocês forem, eu vou depois compartilhar os slides com
a Vilma, e ela vai poder compartilhar com vocês, vocês vão ver que eu sempre busquei fazer uma integração entre evento técnico e evento científico. Porque eu acho que quando você leva a tua pesquisa científica para um evento técnico, você tem aí um feedback que ajuda a alimentar a tua pesquisa. E a mesma coisa, o contrário, né? Quando você leva o que está acontecendo em âmbito técnico para a pesquisa científica em eventos científicos, é uma forma da comunidade científica estar se atualizando também, né? Aí, a questão da produção científica em capítulos de livro, e chego na parte aí que foi a defesa, né, da tese, né, que vocês viram. Então, aí vamos lá, vamos chegar, eu quero comentar alguns pontos, e Vilma vai controlando meu tempo, pelo amor de Deus, não quero passar. Mas como eu falei para vocês, é um bate-papo, né? Quando eu estava para defender a minha tese, o que acontece, né? Eu vou sintetizar. Eu trabalhei ali com diversas fontes, né? Uma triangulação de fontes, de análise e tudo mais. Porque, lógico, né? Nem sempre a gente obtém o número de respostas que gostaria, nem sempre a gente obtém o número de entrevistas que gostaria. Então, eu fui tentando reforçar isso com outras fontes. Tá, a Vilma já falou comigo. Obrigada, Vilma. Vou tentar correr aqui. Bom, e aí, gente, quando eu vou para defender a minha tese, o que eu fiz? Eu trabalhei com entrevista, trabalhei com questionário, e o que eu fiz? Quando eu fui defender, eu criei, né, uma divulgação. Lógico, hoje em dia está muito comum isso, mas eu criei uma divulgação e as primeiras pessoas a serem convidadas a assistir a minha defesa foram as pessoas entrevistadas e as pessoas que receberam meu questionário. Elas receberam o convite afetuoso, assim, especial para elas participarem. E aí, na época, foi quase perto de acabar o mundo, né? Eu falo, o mundo ficar em pausa. Eu defendi em 28 de fevereiro. E vocês veem que estava um auditório com um público interessante, ali acho que ficou entre 30 e 40 pessoas para assistir, entre acadêmicos e pessoas ali do âmbito prático, amigos e tal. E aí, beleza, né? Acabei, estava pensando, eu estava inscrita em concurso, estava pensando que ia ter possibilidade de pós-doc, mas isso não aconteceu. E aí foi que eu tive que fazer o tal do pivotar, né? Girar e pensar o que eu ia fazer, uma mudança de mindset total. Então, o que eu fiz quando eu defendi, né? Eu vou voltar ali, porque isso aqui é outra coisa. Quando eu defendi, eu criei uma trilha de leitura da minha tese. Então, essa trilha de leitura, eu dizia para as pessoas, né, que a tese tem 300 e poucas páginas, assim, né? Lógico, de tese mesmo, umas 150. Mas 150 páginas para uma pessoa que é empresária, gente, é muito para a pessoa ler. Então, eu ia falando, se você quer ver o resultado, vai na página tal. Se você quer ver tal coisa, vai na página tal. Se quer saber como essa pesquisa foi feita, vai em procedimentos, em caminhos metodológicos. Se quer saber a justificativa e o porquê disso, né, a pergunta que alimenta isso, vá na introdução. Então, eu criei essa trilha e enviei para todas as pessoas que foram presencialmente assistir a minha defesa, bem como as pessoas participantes. Então, já começou meu trabalho aí com a parte de divulgação científica, né, para levar a pesquisa para além. Aí, o que aconteceu? Pós a conclusão do doutorado, eu fui fazendo outras pesquisas, em parceria, me conectando, porque estava um período que eu precisava mostrar o que eu fiz, porque senão, como é que eu ia ter espaço de trabalho, né? E eu fui fazendo isso gerou eu ter participado, acho que eu não coloquei nos slides, mas eu ter feito parte, ter sido contratada pelo Conselho Regional de Biblioteconomia para fazer a pesquisa da situação das bibliotecas escolares, ou melhor, o retrato das bibliotecas escolares no estado de Santa Catarina. E também me levou a essa produção de artigos, digamos assim, mas muito pela rede que foi se construindo a partir da defesa, né? De parceiros durante o doutorado e pós-terminado. Então, vieram mais capítulos de livros e agora recente, né? Recente, está no forno e vai ter o lançamento online, tá? Para quem quiser assistir esse livro, que é uma organização
entre a Maralisa Pinheiro, né? A Maralisa Pinheiro e eu, que é Profissionais da Informação no Contexto de Inovações Tecnológicas. É um livro todo com primeiras autoras mulheres, e ele tem o foco para todas as pessoas, mas principalmente para mulheres que querem atuar em contextos tecnológicos, né? E aí o que eu apresento para vocês, né? Pós terminar, tive essa atuação como docente com curso técnico, né? Que eu fui convidada pela Maralisa na época para lecionar a oficina de startups em teoria e prática. Olha só que interessante. Essa oficina culminou em no primeiro capítulo do livro. Então, a minha trajetória inteira eu faço esse ciclo, né? Esse ciclo contínuo. Né? Vou para a prática volta para a teoria. E isso constantemente. Bem, e aí, depois que eu defendo, né, mando essa trilha de leitura, eu não só mando por e-mail, como também divulgo nas redes sociais, e eu passo a ficar muito frequente nas redes sociais, mas quase antes até de eu terminar a tese, eu passo a estar muito mais, vamos dizer, cotidianamente presente no LinkedIn. Então, eu passo a divulgar muita coisa no LinkedIn, coisa que não é tão frequente de pesquisadores, né? Eu sempre digo que o LinkedIn é a conexão com a indústria, né? E o Instagram é a conexão com os profissionais que estão ali na prática, né? Então, assim, são duas vertentes, assim, que pelo menos eu enxergo pela minha atuação. Bom, aí foi pelo LinkedIn que eu recebi a proposta para atuar como professora no MBA de inovação voltada para a unidade de informação. E aí eu entro na UFSCar, depois eu passo a ser substituta na UFSCar por um tempo, durante um ano. Desse MBA vem surpresa por aí, fiquem atentas e atentos. E, bom, também por essa atuação nas redes e também por ficar atenta aos editais, é que eu passo a integrar o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia em 2021, atuando principalmente nesse compromisso, né, que é o compromisso 8 do 5º Plano de Ação. E a partir dessa atuação, eu também sou convidada, depois de um ano, né, atuando no compromisso, para integrar uma equipe de gestão dentro do IBIT, que é a CODIC, né, que é um laboratório de análise, tratamento e divulgação da informação. E exatamente porque eu fui atuando, mostrando essa capacidade de atuar com equipes, com pesquisa e prática constante, divulgação, e aí eles me chamaram para entregar uma equipe mais fixa, né, do IBIT. Aí, agora, né, recentemente, estou como pesquisadora também nesse projeto, né, que é o projeto Big Data em Empresas Catarinenses, atuando com a professora Ana Clara Cândido e a professora Natália Verlanck. E dito isso de pesquisas técnicas, científicas, falado um pouco, né, da minha tese, da minha dissertação, acho que é válido mostrar que a pesquisa ela não fica só, ela não vai só para quando a gente está em ambientes de pesquisa, né? Porque mesmo eu estando fora da academia, por exemplo, a pesquisa está constante na FEBAB, né? Eu, na minha atuação como diretora de formação política e profissional. Esse, por exemplo, é um resultado de 6 pesquisas que eu fiz no ano passado, né? Com a contribuição da diretoria, voltado para a presença digital de profissionais da informação. O hackathon que nós tivemos esse ano também é fruto de pesquisa, de pensar em como levar a inovação e tecnologia para os profissionais da biblioteconomia e ciência da informação no âmbito das unidades de informação. Então, a gente teve ali resultados em projetos, e a gente teve, enquanto FEBAB, um congresso recente. Nesse congresso também, a gente pensando, né, no âmbito do que estava tendo a necessidade de integração entre pesquisa e prática, a gente levou algumas temáticas para oficinas, para o que a gente chamou de atividade de reposicionamento, para as mentorias, sem contar que as formações que hoje a gente leva, né, que a gente tem no catálogo da FEBAB, é muito fruto de pesquisa, de contato
de contato frequente com as pessoas, né, da prática e com a comunidade acadêmica e profissional. Bom, eu sei que estourei o meu tempo já há uns 1 ou 2 minutos, porém, volto aqui nas considerações finais, de como podemos compreender a pesquisa científica para dentro e fora das universidades. Então, essa reflexão, para mim, é muito fácil de responder quando eu paro e penso que o conhecimento, ele não é para ficar aprisionado, né? Ele é para libertar e ter liberdade para chegar aos mais diversos públicos. Então, quando vocês pensarem as pesquisas de vocês, quando vocês pensarem em produtos, em impacto social, pensem em quem vai utilizar, quem vocês querem que utilize. E pensem mais. É o meu exercício constante e constante. Vocês conseguem explicar a pesquisa de vocês para os pais de vocês, para as avós, para os filhos e filhas, para os esposos e esposas? Se não conseguem, comece a exercitar essa habilidade. Com certeza, elas vão ser essenciais para que a pesquisa científica de vocês seja um sucesso dentro, mas também fora da universidade e da UFPR. Obrigada. Olha, Priscila, não, a sua fala é encantadora, é motivadora. Você fala com paixão a sua profissão, a sua formação, a sua experiência profissional, e é bonito de ouvir você falando. Me arrepiei em alguns momentos, em você mostrando a trajetória, né? E os professores estão aí, e penso que é o orgulho de qualquer professor ter uma discente dentro de um programa de pós-graduação com essa sua motivação. É, e essa leveza de levar o seu curso, a sua vida, e você ter esse carisma ainda mais, né, não só como pesquisador, mas como contato com as pessoas, né? Esse teu carisma, eu acho que faz você, assim, ser tão especial e se destacar em tantos trabalhos que você mostrou aqui para gente. Então, assim, é uma motivação ver você passando essa experiência. Eu gostei muito e muito obrigada por contribuir sua experiência com todos nós aqui do programa. Muito obrigada. Eu que agradeço de coração o convite, espero que possa aí ter, você já trouxe esse retorno, mas é pertinente às pessoas que estão aqui presentes, também para os docentes, né, que estão aqui. Eu acho que essas conversas sobre a pesquisa, sobre o processo de pesquisa, elas são essenciais e eu acho que elas são feitas em poucos momentos, né? Deveriam ser feitas mais. A gente conversa muito pouco sobre o processo e sobre esse desbravar que é também, né? Desbravar a inserção da nossa pesquisa, porque não é só defender uma pesquisa, é desbravar para que essa pesquisa possa ser recebida. E isso, a gente conversa pouco sobre isso. Como a gente vai desbravar para que a pesquisa seja recebida, né? Eu vou Então, eu pedir que espero que você vocês passe seu e-mail até no meu WhatsApp aqui, que eu quero deixar aqui no chat, caso alguém tenha interesse em saber um pouco mais, uma pergunta específica para você, aí eu vou deixar o seu contato aqui e a sua apresentação, se puder também compartilhar, eu compartilho com os colegas, né? E com certeza a pergunta que você fez aqui deixou aqui todo mundo essa tarde pensando um pouquinho a mais de levar além, né, o seu projeto aqui, tanto no mestrado, doutorado, não focar aqui só na academia, né? A gente pensar um pouquinho fora do que a gente vive dentro da universidade. Muito bom estar contigo aqui, né? Ter sua participação, a gente agradece, né, em nome da comissão. E professor Ronan, não sei se quer falar mais alguma coisa, né? Só agradecer, Priscila. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Só agradecer, foi muito legal você colocar a sua trajetória, porque muitos de nós não sabemos onde que nós vamos chegar, mas a gente fica tentando. E mostrar que você tentou uma coisa, teve que se adaptar a coisas que começaram e parecia que ia ser o teu futuro como startup, de repente você vê que tem outras possibilidades. Eu acho que é um tanto a vida, não só acadêmica, profissional, né, mas a vida pessoal, ela tem essas surpresas e nós temos que nos adaptar. Então é interessante colocar essa trajetória. Eu acho que é uma tendência
como você colocou, as pessoas falavam, você tem uma trajetória acadêmica ou tem uma trajetória profissional? O que professor ouve? Você trabalha ou só dá aula? E essas coisas, elas coexistem, né? E muita gente não tem compreensão disso. Então, foi bem legal ouvir a trajetória, me vi um pouco nesse teu caminho, que você tenta, descobre coisas que você está na academia, você vê que dá para fazer mais, menos. Mas eu acho que uma coisa que fica bem forte da tua mensagem, Priscila, é que as coisas elas não são separadas. A tua vida profissional é acadêmica. A academia e o ambiente externo à universidade, eles deveriam coexistir, embora isso não aconteça assim 100% do tempo, uma coisa está relacionada à outra. Principalmente quando vai ter captação, ter recurso para projeto, você vem da empresa, você tem que conversar com a empresa. Você vem do governo, você tem que conversar com determinada área do governo. E essas, talvez, como você colocou, Priscila, talvez seja bastante coisa para conversar em tão pouco tempo. E isso que o doutorado são 4 anos e ainda já falta tempo. Então, eu queria agradecer demais, Priscila, pela tua fala, né? Queria também cumprimentar a Regiane, que é a nossa próxima palestrante, né? Já está aí na Já sala. vou apresentá-la. Obrigado. Mas é isso, sucesso para você, Priscila. Nós temos aí mais uma palestra e as apresentações, mas nós temos também amanhã mais um dia de evento. Eu tenho certeza que a tua apresentação enriqueceu a tarde, né? E a vida de todos, e pode me colocar, pode me incluir nessa. Foi muito interessante ver essa trajetória, que não é essa linha reta, né, como todos imaginam. Então foi muito legal ver isso. Obrigado pela tua simpatia também, Priscila. Muito Eu que obrigada, agradeço. Priscila. Estou à disposição, tá? Vocês, a Viviane já sabe, a Vilma sabe disso, Viviane não, Vilma já sabe disso, mas fico à disposição, que eu acho que o conhecimento a gente constrói coletivamente, né? Um pegando a mão do outro e a gente vai fazendo o conhecimento, a ciência acontecer e se fortalecer, né? Então, é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. E dando continuidade, então, nessa tarde, nosso segundo dia, né, do consórcio mestral e doutoral, agora nós temos mais uma convidada, que ela é egressa aqui no nosso programa, que é a Regiane Pionteski. Não sei se soletrei corretamente, Regiane, mas ela é doutora em gestão da informação aqui na Universidade Federal do Paraná. Ela é mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal do Paraná também, especialista em gestão contábil financeira pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduada em ciências contábeis pela Universidade da região de Joinville e em tecnologia e sistema de informação pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente, ela é professora adjunta do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade da região de Joinville. Então, com você, Regiane, eu passo a palavra. Né? Muito obrigada por estar aqui conosco, pela sua participação. Não sei se ela já entrou aí com a câmera. Sim. Vocês estão me ouvindo? Ah, Estão me ok. vendo? Uhum. Imagina, Sim. eu que agradeço a participação. Quase acertou, Vilma. É Piontkevich. Ai, que difícil. Eu sempre falo que como se escreve, se lê, né? Mas é que tem muita consoante mesmo. Sim. Mas com você, então. Muito obrigada pela participação e aceitar o nosso convite. Tá bom, Muito imagina, obrigada. eu que agradeço. Eu agradeço o convite da Vilma, o convite do professor Ronan, que entrou em contato primeiro comigo, né? Fico bem lisonjeada, assim, fico pensando, meu Deus, o que eu tenho a compartilhar com tanta gente importante, assim. Até a gente fica pensando, meu Deus, será que eu aceito ou não, né? E ainda mais fazer a fala depois do que a Priscila falou, de tudo que ela colocou pra gente, assim. Mas aí quando ela finalizou a fala dela, eu estava anotando aqui, nossa, quantas coisas em comum assim a gente tem, sabe? Quantas coisas em comum ela, não, o que ela já passou, assim, coisas que eu estou passando, ou que eu já passei também, ou que eu penso de forma semelhante, né? Então, muitas vezes é legal a gente compartilhar essas experiências até para a gente saber que não estamos sozinhos, assim, nessa caminhada e que muitos já passaram por isso, né? Eu fiz uma apresentação também, vou compartilhar aqui com vocês. É uma apresentação bem breve, bem sucinta, assim.
não vou me estender muito, né? Mas é só para vocês entenderem também e para eu conseguir falar um pouquinho da minha trajetória também, da minha experiência, com a pós-graduação, né, e de como que eu cheguei aí. Deixa eu ver, tá carregando aqui ainda? Não sei se já apareceu para vocês. Ainda não. Não, deixa eu tentar aqui. Agora começou a mostrar. Agora sim, né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a pós-graduação. Eu sou egressa do curso de Gestão de Informação, né? Eu sou da primeira turma do doutorado em Gestão da Informação aí da UFPR, e a minha defesa foi em junho de 2022. Faz pouquinho tempo agora. Busquei o meu certificado, meu diploma faz pouco tempo também, faz 2 semanas aqui, tô comemorando ainda. Eu fiz aqui então uma breve apresentação, tipo uma linha do tempo para falar de como que eu cheguei na pós-graduação, né, e como que eu acabei direcionando para essa área, né. Então, como a Vilma leu, a minha formação inicial, original, é em Ciências Contábeis, na Univille. Eu estou na Univille, no campus de São Bento do Sul, onde eu moro, né? Estou falando de São Bento do Sul, de Santa Catarina, que fica, não sei se todos conhecem, mas fica a 2 horas, mais ou menos, de Curitiba. E eu acabei indo para essa área, né, profissionalmente também. Quando eu me formei, eu tirei meu CRC e eu sempre trabalhei em indústria. Então, eu fui contadora de indústria aqui, trabalhando aqui em São Bento mesmo. Primeiro na Móveis Rudnick e depois eu fui para a Condor SA. Não é o supermercado Condor, é a Condor Indústria, que é a fábrica de escovas, de vassouras, né? Fiquei durante 18 anos trabalhando na indústria, então na área contábil. Na área contábil, eu sempre acabei indo mais para a área gerencial. A contabilidade, ela não deixa de ser um sistema de informação, né? Então, eu sempre gostei mais dessa área do que da área tributária, mas da área de fornecer informações para a tomada de decisão. E por isso que eu vejo um alinhamento, assim, e é a lógica que eu fui seguindo e é a formação que eu tive, assim. Então, por isso também que eu acabei não indo para o doutorado em ciências contábeis, né, em contabilidade, justamente por eu entender e por eu gostar dessa questão da gestão da informação, né, da informação para tomada de decisão. Aí, assim que eu terminei a minha graduação, eu fiz uma especialização na UFSC, né, em gestão contábil e financeira, e já na sequência também eu comecei o curso de sistemas de informação na UDESC, também aqui em São Bento do Sul, na minha cidade, né. Quando eu terminei o curso de sistemas de informação, uma amiga minha convidou, ela falou: "Ai, Regi, você gosta tanto de estudar, por que você não vem dar aula? A gente está precisando de professor para o curso técnico aqui no Senac". E eu acabei aceitando, porque era algo que eu sempre gostava, eu já tinha dado aula de inglês por muito tempo, né? Só que como eu acabei indo para a indústria, eu me acomodei e acabei deixando essa questão de lecionar de lado. Aí eu comecei a lecionar para os cursos técnicos, sempre disciplinas relacionadas à contabilidade gerencial, a sistemas de informações gerenciais, e eu fiquei 2 anos no curso técnico. Aí depois, em 2011, os ex-professores meus da UDESC, eles vieram me procurar e falaram que tinha uma vaga, na verdade, para professor colaborador, né, para professor substituto de contabilidade que eles não estavam preenchendo. A área contábil é sempre muito difícil de preencher professores, pelo menos aqui na nossa região, sabe. E eu acabei indo, né, fiz o processo seletivo ali, e fui para a UDESC e fiquei 4 anos como professora colaboradora da UDESC. Aí venceu o meu contrato e nesse tempo, como são disciplinas que elas trabalham mais como professores colaboradores, acabou entrando outros, né, e nesse tempo eu estava na indústria também. Aí, quando eu saí da UDESC, eu recebi o convite da Univille. A Univille, que é a universidade aqui da região de Joinville, ela é bem forte aqui. Tem a sede principal aí em Joinville, mas onde eu atuo aqui no campus de São Bento.
E eu acabei aceitando. Então, em 2015, eu fui para a Univille como... Eu fiz o processo seletivo, né, também, e fui como professora... Estou registrada como professora adjunta e eu atuo no Departamento de Ciências Contábeis. Em outros cursos também, mas sempre lecionando disciplinas relacionadas à contabilidade gerencial, a sistemas de informações. Na Univille eu já tinha tinha experiência antes, eu tenho ali 2013, eu lecionava na pós-graduação, na especialização. E em todo esse tempo, né, essa minha trajetória profissional, eu ainda estou na Univille, né? Quando eu fui para a UDESC, que eu tive o primeiro contato realmente com a pesquisa, com a extensão, com a docência, e eu acabei me apaixonando por isso. E eu pensei, não, é isso que eu quero fazer, e fui atrás, né? Depois, com a ajuda dos meus colegas aqui da UDESC, eu fui atrás de mestrado, acabei pesquisando, fui pesquisar linhas de pesquisa, e eu acabei chegando no mestrado de engenharia de produção, da UFPR, né? Ele tinha a linha de pesquisa de engenharia da informação e do conhecimento, que acabava sendo bem adequado para eu trabalhar, fazer o link com o que eu atuava, com a minha atuação profissional e com o que eu queria também para minha pesquisa, né? Minha dissertação de mestrado. E esses 2 anos, né, eu entrei em final de 2012, setembro de 2012, e eu defendi em agosto de 2014. A minha dissertação acabou indo para essa linha também, é sobre a gestão do capital intelectual. Na época, a empresa onde eu trabalhava deu todo o apoio, assim. Como a Priscila falou, é difícil, hoje está mudando esse quadro, é difícil a gente separar o que é pesquisa e da indústria, por exemplo. Está tendo uma visão diferente, não são coisas isoladas. Então, a empresa estava implantando a gestão do capital intelectual, estava implantando o BSC, e eu acabei fazendo a minha dissertação em cima disso e acabei me aprofundando nisso. E isso gerou depois também publicações, né, artigos publicados. Quando eu terminei o mestrado, e nesse tempo eu sempre morei aqui em São Bento, nunca fui eu ia para Curitiba e voltava, né? Raramente eu dormia lá, só quando eu tinha aula no outro dia mesmo para aproveitar. Mas eu estava na empresa durante o dia, eu saía quando eu tinha as aulas do mestrado, saía, fazia as aulas, voltava, e na maioria das vezes à noite eu tinha aula também, eu tinha aula na UDESC e dava aula. E eu fui liberada para a empresa para isso, né? E nos finais de semana que eu acabava fazendo e preparando e estudando, né? Preparando as aulas e estudando para as disciplinas do mestrado e trabalhando na minha tese também. Foi bastante cansativo, assim, mas eu não me arrependo, foi bastante compensador também. Foi a melhor forma que eu achei de trabalhar. Eu acho que para mim, pro perfil, para o que eu queria, não tinha como ser diferente. Eu acho que eu não seria, assim, não seria bom para mim pedir a conta, por exemplo, sair da empresa e me dedicar só ao mestrado. Eu tinha que ter essa ligação entre os dois, essa questão de teoria e prática. Eu não conseguia enxergar de forma isolada os dois. E acabei demorando um pouco para ingressar no doutorado, apesar de estar nos meus planos. No mestrado, eu tive a orientação da professora Maria do Carmo, e no doutorado também. Ela, de vez em quando, me procurava e falava: quando que você vai fazer o doutorado? Em que momento que você vai entrar, né? E aí, em 2018, eu resolvi fazer. E aí, eu já estava na Univille, eu estava com uma carga horária bem alta também, eu tinha algumas atividades administrativas lá. E eu resolvi fazer. Eu pensei, não, quando eu passar no doutorado, aí sim eu vou me desligar da empresa, porque eu quero me dedicar ao doutorado e eu quero me dedicar também para a docência e para as minhas atividades que eu tinha na Univille. E foi o que aconteceu. Então, em 2018, eu passei no processo seletivo do doutorado. Eu fiquei durante 3 meses treinando uma pessoa até eu sair da empresa, né, e fazendo doutorado também. Foram 3 meses bem pesados. E aí foi em junho de 2018 que eu me desliguei da empresa. E fiquei só com as atividades do doutorado e com as atividades da Univille. Mas mesmo assim, eu ia para as aulas, para as reuniões dos grupos de pesquisa,
fazia as atividades lá, voltava aqui para São Bento e eu tinha as minhas atividades à noite na Univille, né? Fazia as minhas atividades e fui fazendo isso em paralelo. Para minha tese, também eu não consegui separar, assim, eu sempre, os temas acabaram indo, eu fui direcionando que eu pudesse aliar com a prática que eu estava presenciando, né? Então, a minha tese é sobre a competência docente digital na formação de professores do ensino superior. Eu acabei me envolvendo bastante na questão de formação de professores, questão de metodologias ativas, de desenvolvimento de competência docente digital, e eu acabei integrando o grupo da Univille aqui, que é com o pessoal de Joinville, lá do CIP, que é o Centro de Inovação Pedagógica. Então, para mim, aquilo lá, eu via muita prática em tudo que eu pesquisava. Então, todos os artigos que eu buscava, toda a mesma fundamentação teórica, eu queria ligar com o que eu estava vivendo e com o que a gente estava passando naquele momento. Então, eu não conseguia desligar uma coisa da outra, a teoria da prática. E toda a minha pesquisa foi sendo feita assim. E é claro que eu não fiz minha pesquisa só na Univille, né? Eu fiz com todas eu convidei todas as universidades no Brasil, que eram 199, acabou tendo bastante adesão, né? Foram quase 60 universidades que participaram da pesquisa. E assim, eu pude comparar, na verdade, o que a gente fazia aqui com o que estava acontecendo em outras universidades, e principalmente porque foi bem no período de pandemia, onde a questão de formação de professores teve uma mudança radical, assim, todas as universidades tiveram que se adaptar, tiveram que fazer as formações de forma urgente, né? Então acabou coincidindo assim com o meu tema e colaborando também, fazendo com que ele tivesse até mais relevância, né? E então é isso, né? Aí eu terminei, como eu falei antes, eu terminei o doutorado, defendi em junho agora de 2022. Em relação à minha tese, ainda tem algumas coisas para mandar para publicação, né? Eu sempre tive a premissa, o professor Ronan até pediu para falar da questão das publicações também, né? Eu sempre tive a premissa para mim, assim, achei, tudo que eu fizer, mesmo em disciplinas, tá tomando meu tempo, então eu não vou deixar sem enviar para publicação, assim, eu vou tentar publicar, independente do qualis da revista, né? Mas é algo que eu trabalhei, que eu me dediquei, então eu acho que precisa ser compartilhado. Então, tudo eu tentava mandar para publicação. E foi assim no mestrado e foi assim no doutorado também. Então, os artigos que eu tive que fazer no mestrado, foi meu primeiro artigo publicado, assim, então o primeiro, inclusive, demorou bastante tempo, demorou 2 anos e meio, se eu não me engano, então eu enviava para a revista, eles retornavam, aí eu fazia as alterações que pediam, às vezes estava negado, né? Fazia as alterações que pediam, enviava, escolhia outra revista, enviava, ia fazendo as alterações sugeridas, e assim foi até o artigo ser publicado. Esse foi meu primeiro artigo. E de outras disciplinas também, eu acabei mandando para publicação, né? E mesmo artigos decorrentes da tese depois. No doutorado também foi assim, a gente precisou fazer artigos em disciplinas, esses artigos eu sempre enviei para publicação, não importa o tempo que levasse para retornar, né? E geralmente as revistas boas, elas têm um tempo razoável, tanto é que eu sempre quis publicar a minha tese em formato de artigos, porque eu acho bastante proveitoso, bastante útil você já ter aquilo lá e ter aquilo pelo menos parcialmente publicado, mas por conta desses prazos eu acabei não conseguindo. Então, eu acabei adequando a minha tese nesse formato de artigos, fazendo um misto dela. Deixa eu mostrar aqui. Eu trouxe só um esboço dos principais capítulos, né? Então, ela não tem o formato de artigos, porque eu não conseguia publicação desses artigos até o prazo, conforme diz o regulamento. Só que todos eles estão já em revistas, aguardando o aceite, ou aguardando a rejeição, ou eu estou aguardando sugestões, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz o formato tradicional, que é até o capítulo 3, ali da metodologia, e do capítulo 4 até o capítulo 8, que são os meus resultados, eu coloquei os resultados parcialmente das minhas pesquisas. Então, eu fui colocando eles parcialmente, e cada capítulo desse, ele tem a sua metodologia própria,
e tem os seus resultados próprios. E cada um desses capítulos gerou um artigo já. E o capítulo 8, que eu fiz a triangulação dos 4 anteriores, a triangulação dos resultados e a síntese conclusiva. Então, eu acho que facilitou bastante na hora de converter em artigos, né? O nosso regulamento permite isso. Não sei se era exatamente isso que era o objetivo de vocês compartilharem as experiências, né, no consórcio, mas enfim, é uma possibilidade. Então, eu acho que a gente tem o formato tradicional, tem o formato de artigos, só que como eu não consegui o de artigos, eu acabei achando esse meio termo de deixar ele já meio pré-preparado para os artigos serem enviados para as revistas. E outra coisa que eu trouxe aqui para compartilhar também é em relação às publicações, né? Quais são as premissas que eu tenho para mim? Como eu falei, todos os artigos elaborados, que mesmo em disciplinas, eu enviei para publicação. Como que eu normalmente escolho a revista? Eu deixo para escolher a revista depois. Eu vou escrevendo o artigo, vou fazendo todo o referencial teórico e vou escrevendo ele. Quando eu tenho ele pronto, eu normalmente pego o referencial e vejo quais foram as revistas que eu mais citei ali. Eu tive a revista tal, que eu tive mais citações. Aí eu pego essa revista e começo a estudar a revista. Aí eu pensei, não, eu vou mandar para essa revista porque eu usei muitos artigos dela. E quando eu começo a estudar o que tem nela, eu começo a descobrir até que tem mais coisas ainda. Então, e normalmente eu mando para essa revista. E normalmente as revistas que mais têm citações são revistas boas, né? Elas acabam tendo um bom qualis. E justamente por isso que acaba tendo um retorno bem demorado, né? Então, tem 2 artigos ali que eles retornaram e falaram que o prazo deles está bastante extenso mesmo, tá? De 1 ano e meio a 2 anos. E se eu quero esperar, eu posso esperar, senão eu posso mandar para outro lugar. Mas como a intenção, na verdade, não é publicar em qualquer, principalmente evitando revista predatória, né? Eu acabo deixando. Então, por isso que eu tenho bastante artigo pendente lá, e normalmente os meus artigos demoram bastante para ser publicados, mas quando eles são publicados em revistas boas. E a questão da estrutura da tese em formato de artigos que eu acabei falando para vocês já. Então, em relação à minha experiência com o PPGGI, que eu queria compartilhar isso, a minha trajetória profissional também, né? Por isso que eu acabei anotando aqui diversas semelhanças com o que a Priscila acabou comentando, essa questão de tentar ligar a teoria com a prática, né? De você não conseguir desvincular um de outro, né? O que me ajudou bastante também no doutorado é a participação em grupo de pesquisa. A Priscila também comentou sobre isso, né? O grupo de pesquisa da professora Maria do Carmo, a gente se reunia todas as quintas-feiras, e para mim facilitou muito a questão da pandemia, que eu não precisava me deslocar, então eu acho que eu não faltei em nenhum dos nossos encontros. E o fato de a gente sempre compartilhar a nossa pesquisa e mostrar para os colegas, até tem colegas aqui que eu vi que estão assistindo, acho que a Patrícia participava, o fato dos colegas opinarem sobre a tua pesquisa, eu acho que é muito importante e acaba enriquecendo muito, porque a gente fica tanto tempo em cima de um mesmo assunto que acaba esquecendo de coisas importantes, né? Então é legal essa questão do grupo de pesquisa pelo fato de ter a opinião dos colegas e por a gente poder compartilhar a nossa pesquisa sempre, né? E também outra coisa que, assim, que eu ressalto, que eu acho importante da minha questão profissional, assim, da minha atuação como docente, é hoje a questão da extensão também, não que a gente tem no Brasil a questão da curricularização da extensão, né, nos cursos de graduação. Então, boa parte da carga horária dos cursos de graduação a gente precisa aplicar em vivências de extensão. Então, muitas disciplinas que eu tenho, eu acabei tendo que adaptar também. Então, muita coisa que a gente fala hoje em sala de aula, a gente tem que ligar com a prática. Então, não tem como desvincular essa questão de teoria da prática, né? Então, eu falo no sentido da experiência na pós-graduação que eu tive, e também eu falo no sentido da experiência como docente que eu tive, né? Então, essa questão está cada vez mais forte, eu acho, na minha opinião. E é isso, então. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se eu fui muito breve.
Não, Regiane, muito boa a sua fala também, né? Eu acho que cada experiência que traz aqui para nós discentes é enriquecedora. A gente sempre acaba aprendendo um pouco com cada um que traz aqui a mensagem, como passou o seu momento dentro da academia. Eu tive o prazer de assistir a sua defesa, né, este ano. Que bom que foi de forma online ainda, então quando a gente está um pouco fora, a gente consegue acompanhar. Parabenizo, né, que foi muito boa. Eu me lembro que foi muito elogiada também. E aí, quando o professor Ronan falou do convite, eu falei, nossa, claro que eu conheço a Regiane e tal, porque, né, pela sua participação sempre ativa aí dentro do programa, né? E muito boa a sua fala, eu acho que para todos nós aqui, que a gente vai passar pelo que vocês passaram, tanto você quanto a Priscila. Eu estou, digamos que no início do caminho ainda, outros colegas talvez um pouco mais avançados, outros menos, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter o nosso momento aqui, essa vivência de pesquisa, de publicação, de oportunidades de projetos de pesquisa, de trabalhos colaborativos com os colegas, e tudo isso enriquece, né, o nosso conhecimento aqui e nossa experiência aqui no programa também. Então, muito boa a sua fala e a gente agradece muito a sua participação. Não sei se algum colega quer fazer alguma pergunta, Regiane, a gente tem uns minutinhos ainda, pode ser pelo chat, pode abrir câmera e perguntar. Queria começar agradecendo a Regiane, porque eu entrei em contato com ela. Eu nunca tinha conversado com a Regiane ainda, mas o que eu fiz? Nós precisamos dos palestrantes no consórcio, e por tradição nós temos a fala dos egressos, para contar a experiência, justamente porque hoje ela é egressa, não nasceu egressa, né, Regiane? Já passou Sim. por isso que os nossos colegas aí estão passando. Então, é interessante ter a trajetória dos professores, que já passaram por algum tempo sobre isso, e também ter a trajetória de alguém que acabou de passar pelas dificuldades, pelas angústias das publicações, todas as situações que são corriqueiras, né? Então, primeiramente, queria agradecer muito a tua disponibilidade, Regiane. Eu olhei lá na página, eu olhei o teu tema, não, eu vou entrar em contato. Daí eu pedi o telefone, o Edson pediu para Simone mandou para a gente, daqui a pouco o Ricardo respondeu, né, que foi co-orientador, o professor Ricardo. Então, assim, dá para perceber que você deixou a sua marca no programa, porque quando você pergunta ao aluno, quem que é? Então, às vezes aquele aluno que vem assistir a aula, né, vai embora e tal, mas não se relaciona. E nessa hora, a gente percebe a importância do networking, né? Então, é importante não só fazer, mas também ser conhecido por. E foi muito interessante nessa trajetória, nessa busca pelo teu contato, que o pessoal foi te elogiando, foi falando de quem era a pessoa, a Regiane, além da estudante, né? E queria parabenizar também que ela está com um bebezinho aí de, acho que 2 meses, né? 2 então, meses e até para ela meio. estar até para ela estar com a gente aí, ela chamou reforços, porque é muito pequenininha ainda, né? Uhum, Mas, Regiane, queria fazer uma pergunta, aproveitando o seu currículo, porque, assim, você fez 2 graduações. Sim. Não é uma coisa, assim, que não vou dizer que é normal a todo mundo, mas também não é tão incomum. Uhum. E, por coincidência, você ainda fez graduação na minha área, que foi ali na parte de informática. Uhum. Eu queria que você comentasse sobre isso, o quanto que essa graduação talvez tenha te aberto possibilidades, porque você já era formado em contabilidade, né? Uhum. Quando você Sim. fez informática. E eu fiquei pensando nisso, o quanto que isso pode ter colaborado tanto para o que você já fazia em contabilidade, quanto ter te aberto a cabeça em relação a você continuar na academia, mas daí com os cursos pós-graduação. Uhum. Como que isso foi na tua trajetória profissional e acadêmica? Você poderia comentar? Sim. Obrigado. Na verdade, assim, você olhando de fora, parece que elas não se relacionam, né? Meu Deus, como uma pessoa vai fazer contabilidade e depois vai fazer sistemas de informação.
Mas na empresa onde eu trabalhava, como eu falei, eu sempre voltei mais para a parte gerencial, a parte de sistemas de informação, a contabilidade como um sistema de informação. Então, eu acabei acompanhando muito essa questão de sistemas, e eu sempre estava em contato direto até com o próprio pessoal de TI, eu tinha mais contato até com o pessoal de TI, às vezes, do que com a parte tributária. E eu via muita relação entre as duas áreas, principalmente porque, querendo ou não, a contabilidade dentro de uma empresa, ela acaba sendo a centralizadora de informações, todas as informações vão para ela, e acaba que todo o sistema dentro de uma empresa tem que ser parametrizado em função disso. Então, eu acabei acompanhando duas trocas de sistemas nas duas empresas e acompanhando essa parametrização e o pessoal de TI, então eu sempre fui fascinada pela área de informática. E aí, quando eu terminei, como eu sempre, eu não queria parar, eu pensei, não, eu não vou, não, eu tenho que achar alguma coisa para eu fazer nas minhas noites. E eu acabei indo fazer sistemas. E eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, porque, assim, para mim foi bastante útil na minha questão profissional, e foi fazendo sistemas na UDESC que acabou abrindo portas para a questão acadêmica. Então, eu acabei indo lecionar primeiro lá, né? Então, foi a UDESC, a minha porta de entrada ali. Eu acabei entrando em contato com a pesquisa, com a extensão, né, com a docência, acabei me apaixonando por isso na UDESC. Então, e eu lecionava lá disciplinas relacionadas à área administrativa, à área contábil, para curso de sistema de informação e de engenharia. Então, eu acho legal levar isso para outros cursos, o que comprova também a interdisciplinaridade. E por isso que eu acabei indo para áreas interdisciplinares depois, que eu acabei encontrando tanto na engenharia de produção, né, que tinha a linha de pesquisa de engenharia da informação e do conhecimento, quanto na gestão da informação. Eu só não fiz nada da minha tese relacionado à contabilidade, porque eu acabei me envolvendo muito nessa questão de formação de professores e a questão da universidade aqui. Então, mas eu relaciono as áreas dessa maneira, assim. Então, para mim foi bem importante ter feito, assim, foi a melhor escolha ter feito sistemas de informação, que eu acabei indo para essa área. Temos uma pergunta da Adriane. Obrigado. Ela levantou. Na verdade, não é uma pergunta, na verdade, eu só queria dizer que eu assisti a sua defesa, que eu achei seu trabalho muito legal. Eu sou servidora aqui na universidade, eu sou servidora aqui na universidade, eu trabalho em departamento, então eu tenho contato com docente direto, e assim, é muito legal mesmo. Até comentei com as professoras, elas ficaram interessadas também, só para te dizer que eu até tenho que pegar a tua tese aí para mandar para elas o título, e parabéns. Foi uma das defesas assim que me marcou assim. Ai, que bom, obrigada. Nossa, a gente nem imagina, né? Mas se precisar de alguma coisa, estou à disposição, tá? Alguém que mais contribuir com alguma informação, uma pergunta? Vilma, posso falar aqui? Tá me ouvindo? Pode, professor. Ok. Primeiro, agradecer a Priscila e a Regiane pelas duas apresentações, pelas falas que foram muito boas, e eu acho que a razão, né, Ronan, da gente ter esse espaço é esse compartilhamento. E ao fazer esse compartilhamento, não sei quem que... Acho que foi a Regiane que começou a falar, e ela falou, puxa, mas tanta coisa que a Priscila está falando, eu tô passando, eu já passei, né? E seguramente algumas coisas que ela já passou, que a gente vai passar, e essa troca é construtiva por isso. E essa construção, ela não se dá só para quem está entrando, né, ou saindo do mundo. A gente que se mete a fazer a pesquisa, a viver a academia, a gente passa isso, né? Agora, não é um passar que ficou para o passado, não, a gente passa isso todo dia, né? Toda hora. Então, a provocação, né, da Priscila logo no início sobre o impacto social da pesquisa, né, que é algo que em algumas esferas é tão normal de ser discutida, mas em outras não, né, de repente ganhou, né, espaço enorme, né, na pós-graduação. Então está super atual essa reflexão, né? E eu acho que isso é muito importante porque olhando para essas trajetórias, primeiro, a gente consegue enxergar que não há uma separação entre os mundos, existem contornos, né? Mas esses contornos, eles não são barreiras,
né? Eles são simplesmente espaços de atuação e que podem beber, né, no conhecimento que vem de um lado ou de outro. É um grande erro, né, a gente ficar levantando essas barreiras. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto que as duas trajetórias nos mostram, né? O segundo ponto que eu acho que vale a pena a gente também refletir no pano de fundo disso tudo, e derrubando essas barreiras, a gente tem a noção de para quem é o conhecimento, né? Então, em algum momento, né, alguém falou sobre essa condição de a gente dialogar com qualquer outra pessoa, né? A Priscila falou, usa como teste se você consegue explicar a importância do seu trabalho, da sua pesquisa para uma pessoa muito próxima de você, né? Então, para quem que o nosso conhecimento, essa dedicação que a gente tem para a pesquisa, a quem ele serve? Eu sou de uma geração que ela foi treinada a servir apenas ao próprio conjunto de acadêmicos interessados no assunto. A gente procurava fazer o tal do impacto científico, né? Publicar bem, trabalhos interessantes que recebessem, né, alguma citação que desse visibilidade ao pesquisador ou ao programa. Eu acho que a gente está retornando, né, a um ponto anterior a isso, que é o impacto social, derrubando essas fronteiras que servem tanto para a gente ter ideias, quanto para a gente atender demandas, tanto para a gente captar recursos, né, quanto para a gente legitimar o que faz. E eu acho que esse é o grande momento que a gente está vivendo, apesar das dificuldades, com falta de recursos, com baixa adesão à academia e tudo mais que a gente está vivenciando por aí. Então, eu acho que é importante a gente não só se olhar enquanto unidade, né, o meu trabalho, né, mas também como coletividade, né? O nosso trabalho significa que a nossa linha de pesquisa ela pode produzir impacto, o nosso grupo de pesquisa pode produzir impacto, o programa pode produzir impacto, a universidade pode produzir impacto, e a gente faz parte disso tudo. Tá? Por muito tempo a gente discutiu muito o processo, como fazer, e a gente discute é necessário porque a gente está no âmbito da ciência, né? Mas agora essas trajetórias nos mostram a importância de discutir também, né, o impacto, a consequência, né, do resultado do nosso trabalho, a trajetória, a extensão, né? Então, tanta coisa que a gente pode levar. Tá? E eu, apesar de já estar bastante tempo nesse mundo, me incluo, né, nas mesmas preocupações, reflexões de todo dia, né? Como é que eu posso servir melhor? Eu acho que muitos de nós fomos ou somos bolsistas, né? Como é que eu posso servir melhor? Então, eu quero agradecer de novo a Regiane e a Priscila aí pelas falas, pelas trajetórias e parabenizar pelo que vocês já trouxeram e estão fazendo. Obrigado.